Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Tudo bem, Sabino? Bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna, ouvintes, tudo bom? Tudo bem, né? Na medida do possível, a gente está tenso com essa situação toda no litoral de São Paulo. Foi aquilo que a gente comentou até no começo do programa. Carnaval é uma época tão para cima, né? A gente estava aqui numa expectativa de só falar de coisas boas, mas infelizmente mais uma carta marcada, mais uma tragédia anunciada, dessa vez no litoral norte de São Paulo. E eu sei que é sobre isso que você vai falar, né, Sabino? É verdade. Todos nós estamos bem tocados com essa situação. Eu, por exemplo, tenho como destino habitual ali a região de Barra do Saí e, por uma coincidência, acabei não indo nesses feriados, mas isso toca demais a gente e todas as pessoas que sofreram com isso. Agora, a gente tem que colocar os pingos nos is, né? A gente está falando, e falando com razão, da falta de investimento aí há muito tempo, ou pelo menos de investimento que se deve fazer nisso. Aliás, falta de investimento em tantas as áreas, né? Saúde, educação, segurança pública, habitação, né? A questão social, agora até a questão ambiental, que começa a preocupar efetivamente. Muitos estão afirmando aí que essa chuva desse tamanho é resultado de um desequilíbrio ambiental. Mas o fato que a gente tem que destacar é que, efetivamente, esse trabalho, infelizmente só depois da tragédia, mas o trabalho que está sendo feito de apoio, resgate às vítimas, é um trabalho bom, é um trabalho que a gente precisa reconhecer que está acontecendo de uma forma muito importante para essas vítimas, né? Então a gente tem lá o prefeito de São Sebastião, que é um prefeito do PSDB, o Felipe Augusto, trabalhando com um governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que por sua vez está recebendo todo o apoio do governo federal, num governo do PT. Então a gente percebe que, ao contrário, a gente vai dizer assim, mas isso é o mínimo, né? Eu ouvi você fazer esse comentário e você tem toda a razão, né? Isso é o mínimo que a gente pode esperar de governantes numa hora de tragédia como essa. Mas infelizmente não vinha acontecendo, né? Então a gente precisa destacar esse apartidarismo que acontece e precisa mesmo acontecer numa situação dessa, Ana e Bruna. Bom, e aí a gente sabe que há um trabalho em conjunto acontecendo. Eu vou até colocar aqui a fala para você comentar, do prefeito Ricardo Nunes. As outras prefeituras se unindo para ajudar o litoral norte, a exemplo da capital paulista, que enviou ambulâncias, mantimentos, medicamentos também. O prefeito falou sobre isso hoje de manhã, numa entrevista aqui ao Band News TV. Desde o primeiro dia eu tenho falado com o prefeito de São Sebastião, Felipe, que tem outras cidades, mas é a cidade mais afetada. E nós enviamos ontem de madrugada 4 cães farejadores e 26 guardas civis metropolitanos, entre guardas civis do Canil e guardas civis da Ambiental, que são guardas especialistas em mata, além de 6 veículos. Além disso, a gente enviou 10 mil cestas básicas, 5.500 lanches, água, e agora, de manhãzinha, saiu da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo 9 veículos lá para o litoral norte, entre caminhões, vans, ambulâncias, para poder auxiliar lá no trabalho. Então, essa ação da Prefeitura de São Paulo tem dado um bom resultado. Também a gente está com o secretário Marcos Gadelho, que é o secretário de Urbanismo, desde os primeiros instantes, presente lá em São Sebastião, representando a Prefeitura de São Paulo, junto com o Comitê de Crise. E aí, Sabino? Excelente iniciativa da Prefeitura de São Paulo, assim como o PT, o PSD, o governo do PT, o governo do PSDB, o governo dos republicanos, né? Agora também um governo do MDB, né? O prefeito Ricardo Nunes, se juntando. É ruim até a gente falar de política e deixar claro que a gente não está falando de política, até porque não aconteceu nada na política de importante nesses últimos dias. A gente está falando de união de governos para ajudar a população, que é, no fundo, para o que os governos existem. Os governos existem exatamente para situações em que ele precisa ajudar a população, dar conforto, estar presente nesse apoio à população, como acontece dessa vez. E se isso efetivamente acontece, e acontece bem, ótimo. É óbvio, nós não podemos esquecer a crítica que precisa ser feita ao histórico de falta de investimento nessa questão de moradias em locais perigosos, em áreas de risco. Então, há um investimento que não foi feito já histórico, e não dá para responsabilizar o governo X
YZ. A gente não pode esquecer. E aí o governo falha. Mas, infelizmente, só depois da tragédia, mas efetivamente depois da tragédia a população também precisa. Aí sim, os governos estão funcionando bem. Exatamente isso. Tem que ser lembrado mesmo. A gente já cansou de fazer reportagens aqui falando sobre isso, sobre a falta de investimento na prevenção. E aí depois gasta-se muito mais, fora a perda de vidas, o efeito psicológico nessas pessoas que vão ficar com medo por muito tempo depois de tudo que aconteceu. Sabino, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Valeu. E eu quero agradecer rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, a 2 mensagens que chegaram aqui também. Nosso ouvinte mandou mensagem falando sobre as empresas de construção, né, que vão ser convocadas, o Valdir, para trabalhar e vai entrar muita grana para elas e tem que entrar mesmo. Nesse momento a gente não tem como fazer de outra maneira, tem que recorrer a essas empresas. Obrigada aqui pela mensagem e um abraço também ao nosso ouvinte Paulo, que falou sobre os 7 milhões que foram liberados, mais 7 milhões, né, pelo governo federal para atender a cidade de São Sebastião, que é um dinheiro de miséria. Não sei se de miséria, mas nos parece pouco perto da necessidade da cidade. Esse balanço não está nem fechado ainda, né? A Prefeitura de São Sebastião não fechou ainda o balanço de quanto vai ser necessário para a reconstrução da cidade. O foco agora é em resgatar pessoas que ainda estão desaparecidas.